Fala, gente, tudo certo? Bom, tô aqui pra gente conseguir atualizar as últimas informações do Internacional, que a bem da verdade ainda não anunciou nenhum reforço, apenas aquelas renovações que você já imaginava, Fabinho Soldado, Mercado, Vitor Gabriel, enfim, Carboneiro, as confirmações que a gente já sabia. Mas o mercado está começando a aquecer pelo lado colorado. E alguns nomes, como Alexis Sanches, Balotelli, Pedro Raul, Fernando, a toda hora o torcedor está perguntando pra gente, e a missão aqui desse vídeo é te deixar bem informado sobre essas pautas. Esse vídeo que é para Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, seja de 2025 ou de 2026. Seguinte, não pagou de 2025? Dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Bom, quer pagar o de 2026 e ainda não conseguiu? Tem desconto do governo de até 22%, mas precisa pagar, né, à vista e tu não tem? Parcela no cartão. A Zapay paga como se for à vista para ti, tu parcela em 12 vezes no cartão para eles. E tu ganha o desconto do governo. Se usar meu código JBFilho20, ainda tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Na descrição, no primeiro comentário, tu encontra tudo que tu precisa para rodar tranquilo e, né, começar 2026 melhor nesse sentido, beleza? Gente, olha só. Alexis Sanches, chileno que está no Sevilha, jogando pouco, é verdade, tem uma possibilidade de voltar para o Brasil. A informação do Colar, e o Lucas Colar é super bem informado, é que o Inter foi oferecido o jogador e que ele cogita avançar. Só que o que eu tenho no bastidor? Que existe de fato um papo no Beira-Rio dizendo, olha, tem esse nome aqui na pauta, só que precisa assumir. E que o Fabinho Soldado seria esse cara. Que o Fabinho Soldado disse, não, peraí, você tem que assumir, vamos assumir. Ah, mas é difícil, ah, mas tem as dificuldades do negócio e tal. Não, o Fabinho Soldado chegou, e esse é um elogio pra ele, tá? Chegou botando a cara dizendo, não tem problema, nós vamos fazer, se é negócio grande ou difícil, não importa. Vamos sentar e vamos tentar conversar, se esse é o nome que a direção quer. Mas aqui vem a questão. Os dois lados têm desconfianças. A diretoria do Internacional está dizendo oficialmente, gente da alta cúpula, gente de gabinete do estádio Beira-Rio, dizendo que não vai avançar nesse nome. Que é um cara já veterano, que não é o perfil do Inter e tudo mais. Não é muito caro. 100 mil dólares seria o valor mensal por ele, dá 550 mil reais aproximadamente. Não é um valor absurdo, é um valor bem plausível. Mas agora eu recebi uma confirmação do outro lado, de quem trabalha com o jogador. E aí a questão é a seguinte, o jogador tem ligações no Brasil. E ele sabe das dificuldades recentes do Internacional, inclusive de pagamentos dos agentes. O empresário dele é o Fernando Felicevich, é o mesmo do Arangues, por exemplo, do Pulgar, e que tem ligações e que tem ligação aqui no Brasil. E ele sabe das dificuldades. E eles não estariam tão interessados assim em fazer o negócio, em fazer esta operação. Existe, por exemplo, algumas notícias que não são tão boas que chegaram por lá. Então eu diria o seguinte, olha, o Sanches é um nome que está na mesa, que foi oferecido, que tem uma parte da diretoria dizendo que, cara, mas o Fabinho tá aqui, o Fabinho chegou dizendo que, gente, se for o nome, vamos sentar. O Fabinho é muito trabalhador, tá? É bem elogiado por isso, pelo menos de momento. Só que a direção, alta cúpula, tá dizendo, cara, não vale a pena ir atrás, e eu tenho do lado do jogador que a fama não é muito boa. Mais ou menos essa linha, mas um pouco diferente, o Balotelli. A Nani Quemelo, que é super bem informada e que, na verdade, quando a Nani não dá tanta notícia, mas quando ela dá é certeira, né? Tiro e queda. Deu a informação que o Balotelli foi oferecido pro Internacional. Não só pro Inter, pro Grêmio, pro Corinthians, pro outros clubes do Brasil. Fazendo um plano seguinte, paga 1 milhão por mês, faz um plano de venda de camisas, de marketing, aumenta essa fatura e tal, vamos usar o nome do Balotelli. O Inter não quis nem ouvir. Tem uma confirmação por parte do Inter que de fato isso chegou no estádio Beira-Rio, mas o Inter disse, velho, Balotelli, eu não vou me meter nessa confusão, não, esquece. Então não andou. O nome do Balotelli é a informação que eu tenho. Pedro Raul. Hoje repercutiu em todos os lugares o Pedro Raul voltando pro Corinthians, e ele voltou a se apresentar no Corinthians. Aí tu diz assim, tá, não vem pro Internacional? Na verdade, a tendência é que o Pedro Raul não permaneça no Corinthians. Ele foi até bem no Ceará, mas o Ceará caiu, ele voltou pro Timão. A informação que eu tenho e que vem muito por parte do jogador ele vai se reunir com a diretoria do Timão e que ele ainda tem esperança de voltar e ser jogador do Internacional. Mas isso parte muito mais dele, muito mais de uma iniciativa dele. Aqui eu vou dar uma informação com todo o cuidado do mundo, mas eu vou ter que ser direto e reto, simples, para te dizer o seguinte. O Fabinho Soldado, nos tempos de Corinthians, não era o maior fã do Pedro Raul. E ele trabalhou para a saída do Pedro Raul do Timão.
inclusive batalhou bastante para que acontecesse o empréstimo para o Ceará. E, inclusive, operacionalizou toda a situação, pagando parte do salário pelo Corinthians e tudo mais, achando que ele não era um jogador que naquele momento tinha que ficar no Corinthians. Por que eu tô falando essa informação? Porque Fabinho não é um cara que é apreciador do futebol do Pedro Raul. Bom, isso pode mudar se, por exemplo, o presidente Barcelos sentar na mesa e dizer, olha só, eu acho que o Pedro Raul é um cara que encaixa. O Pesolano falar, olha só, eu quero um centroavante do estilo do Pedro Raul. O Fabinho Soldado vai ser, como sempre, futebol é um colegiado, tem o Abel, tem o Pesolano, tem o presidente. Ele vai ser e vai efetivar o negócio e pode ir lá sentar com o Corinthians, onde tenha entradas, obviamente, e fazer o negócio. Mas eu tô dizendo, entrou um cara agora que não é o maior fã do Pedro Raul. E isto complica esta operação. Isto complica esta negociação de avançar. Eu diria que fiquei com um sentimento de que o negócio não vai acontecer, pelo termômetro que eu tenho. Mas, velho, é sempre assim. A gente vem aqui, se expõe, conta um bastidor, daqui um pouco, né, o Inter... 20 de janeiro, não tem centroavante, os caras vão lá e fecham com o Pedro Raul e dizem pro Fabinho Soldado, ó, é esse ou não tem como, e acontece o negócio. Mas tem várias pontas, o cara ganha 700 mil no Corinthians. O Corinthians queria que o Inter pagasse todo o salário, o Inter queria pagar 200 e com o Corinthians pagando 500. Isso é menos que o Ceará pagava 350, o Corinthians 350. Então tem várias pontas pra fechar nesse negócio, ele tem uma proposta pra Rússia, o jogador não quer ir pra Rússia, o Corinthians quer que ele vá, porque lá obviamente vem dinheiro pro timão. Tem várias pontas essa negociação. Fernando é o seguinte, o Inter tem preferência se ele voltar a jogar e ele decidiu que ele quer voltar a jogar, mas não há um acerto. A informação que eu recebi é que o Fernando queria até o dia 20 de janeiro ter toda a situação definida, ou seja, tem mais aí 17 dias, 16 dias, 2 semanas para acertar essa situação. Não imagino que ele vá levar até o dia 20 de janeiro, porque daí, né, os jogos já vão estar rolando. Não há acordo salarial entre o Internacional e o jogador. A informação do Inter é, inclusive, que ele pediu muito alto. E há um sentimento de pessoas com quem conversei dizendo o seguinte, olha, eu acho que o Fernando já tem uma proposta muito boa, mas o Inter tem a preferência, pediu muito alto pro Inter para não fechar, não se acerta com o Inter e vai, recebe a liberação do Inter e vai para esse outro lugar. Por quê? O Fernando pediu mais do que quando ele jogava. E o Inter tá sendo muito sincero. Olha, esse cara tá pedindo na casa de 1 milhão. Os valores que inicialmente saíram eram 800 e agora tem gente dizendo, olha... Nas conversas, se tomar tudo direitinho, botar salário, 13º, tudo mais, é coisa de 1 milhão o custo do Fernando. É isso que o Inter está saindo. Só que tem algumas coisas, por exemplo, vaza do lado do jogador, que ele teve sondagem do exterior, que, por exemplo, o Galatasaray o procurou e ele não quis. Ele disse, não, eu não quero ir pro Galatasaray, eu quero ficar no futebol brasileiro. Só que, também, contrapartida, é ficar no futebol brasileiro assim. Me paga um salário muito maior do que o Inter pagava anteriormente. Então, hoje está bem distante. Bem distante a ponto de dizer, cara, muito, muito complexa essa operação e eu acredito que, sei lá, não vou... O sentimento que eu tenho é que não deve fechar, tá? Mas daí você vai dizer que eu tô sendo pessimista e tal, eu só tô repassando a informação foi antes. O que eu senti, por quê? O cara ganhava 600 mil aqui, o Inter queria antes até reduzir um pouco, ele pediu bem mais. Antes se falou em 800, agora tem gente que diz, olha, se somar tudo dá perto de 1 milhão. Enfim, Dória. O Dória deu uma declaração, zagueiro, canhoto, tá ficando lá, tá no Rio de Janeiro, mas ele pertence ao Atlas do México, tá treinando por lá, e ele quer vir, quer muito vir, e tá tentando demais vir. Só que ele deu uma declaração dizendo que quer resolver a sua vida até dia 15 de janeiro. Óbvio, em 10 dias tem que estar tudo pronto na sua vida para saber, só que o Inter não define. Eu tenho no bastidor do Dória uma incomodação dizendo, poxa, o Inter já sabe o que precisa, por que não define essa situação? Agora o Fabinho desembarcou em Porto Alegre ontem, talvez essas coisas comecem a andar. Mas o fato é, o Dória tem uma indefinição, mas uma indefinição que é o Inter dizer, vem ou não vem, porque já sabe os valores, o jogador já tem a liberação lá, o Inter só tem que sentar com ele e dizer, ó, eu aceito pagar o que tu pediu, porque eu também não sei quanto é que é o salário do Dória, não vou mentir aqui pra vocês, mas ele quer um salário, é o Inter chegar e dizer, Dória, tudo bem, eu te pago, vamos chutar, tá? 400 mil, te pago os 400 mil. Ele vai lá, assina a rescisão, embarca num avião do Rio de Janeiro pra cá, a rescisão pode ser, né, no celular hoje em dia, assina a rescisão, desembarca aqui e é jogador do Internacional, o negócio tá feito. Enfim, mas o Dória, chegaram a me dizer, teve uma pessoa que me disse, eu não entendo porque que o Inter demora tanto pra tomar algumas decisões que parecem até óbvias, depois perde os jogadores.
vocês estão tão afim do Dória para a zaga do Inter pelo que estão aparentando. Mas o jogador já disse, até dia 15 de janeiro ele precisa de uma definição da sua vida, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.